Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, nós estamos acompanhando a jornada de Abraão desde o seu chamado em Ur dos Caldeus e agora seguindo para a terra de Canaã que Deus havia prometido a ele. Uma coisa importante, a gente sempre precisa chamar atenção, é que o chamado é individual. Deus não chamou o seu pai e Deus não chamou o seu sobrinho Ló. Deus chamou a Abrão. E agora ele deve obedecer o chamado de Deus, o chamamento de Deus. Em Isaías 51, versículo 2, diz assim: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. E é importante a gente entender esse chamado que é só, não é? Porque muitas vezes tem a ver com a obra do Senhor também. É muito comum um irmão receber um chamado para a obra do Senhor, para trabalhar na obra, e ele achar que seus filhos vão continuar o seu chamado. Não necessariamente. E às vezes ele quer forçar os filhos depois a darem continuidade, e as coisas não funcionam como deveriam. Porque o chamado mais uma vez, o chamado é individual. O chamado é uma coisa de um relacionamento do Senhor com aquele que é chamado. Às vezes acontece, eu já vi acontecer também, de um irmão começar uma obra evangelística de literatura, e quando ele morre, aí outro toma o lugar. Outro toma o lugar dele. E às vezes esse outro que toma o lugar nem tem qualquer ligação com o assunto, assim, sabe? Não é uma pessoa dedicada a isso. Então ele acaba tomando o lugar mais como um emprego, né? Mais como um emprego, mais como uma atividade. E às vezes a coisa vai andando e chega um momento em que não tem ninguém para tomar o lugar. Porque não há interesse. Eu sei de um caso que existe uma publicação que está se esgotando agora, e os irmãos estão precisando de autorização para publicar uma nova edição, que a edição que existe está se esgotando. Mas os direitos pertencem a uma editora que é voltada ao Evangelho, à obra do Senhor, mas agora ninguém responde por ela. Então, os irmãos não estão conseguindo essa autorização para fazer uma nova edição dessa publicação. Então, o chamado é individual. O chamado é individual. Deus não tem netos, né? Ele não tem sucessores também no chamado dele. Então aqui, Deus chamou Abraão só. Agora ele vai ser mandado para uma terra de Canaã. E Canaã, nós temos uma Canaã também, em Efésios 2, versículo 6. O cristão, ele tem a sua Canaã, não é? No versículo 5, Efésios 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ora, a nossa Canaã é a celestial. É claro que nós sabemos que estamos indo para lá. Né? Falando em termos de tempo, não chegamos lá circunstancialmente falando. Mas esse versículo diz que nós já estamos lá. Já estamos lá. No versículo 6 fala, e nos ressuscitou juntamente com Ele,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, onde está o crente hoje? Assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a sua posição. A sua condição pode ser precária, como é a vida neste mundo aqui, mas a sua posição, ela é certa e segura nos lugares celestiais, não é no mundo. Não é no mundo a posição do crente, é nos lugares celestiais. Agora, isso é mais ou menos como um rei que está no exílio, os seus servos já lutaram para tomar de volta o seu trono, que havia sido usurpado por um inimigo, e agora o rei no exílio recebe um e-mail e fala assim, olha, pode voltar porque o trono é seu. Então, ainda que ele esteja no exílio naquele momento, o trono dele está seguro e certo no seu país de origem, no seu país de direito. Então, nós temos já. O que falta ao crente? Falta desfrutar dessa posição. Isso acontece com frequência. Nós sabemos que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, já abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, mas não desfrutamos dela, não tomamos posse. Não tomamos posse, nós somos como esse rei que já avisaram que o seu trono já está pronto, ele já está entronizado, porém ele decide conhecer mais o país onde ele está vivendo por enquanto, e deixa para lá, para a hora que der certo ele vai lá assumir o trono dele. Vamos chamar ele de tolo, né? Mas o cristão, muitas vezes, nós fazemos isso muitas vezes, porque não desfrutamos de uma posição já assegurada para nós. Já estamos ressuscitados juntamente com Cristo. Já estamos assentados. Veja o verbo. E nos ressuscitou. Quando foi? Lá atrás, antes. Com Ele. E nos fez assentar. Não é nos fará assentar. Não é nos fará assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde Cristo está, nós estamos. Nós estamos. Embora circunstancialmente, como eu falei, ainda aqui na terra, mas o nosso coração deveria estar lá onde Cristo está e estar juntamente com Ele. Então aqui nós vemos que Abraão está caminhando para Canaã, que é uma figura do céu para nós, é uma figura do lugar celestial que nós temos, é a nossa terra, a nossa herança eterna, o céu, não é? Para nós já é um presente, embora seja futuro, mas já é presente, porque já temos, e só somos convidados agora a desfrutar disso que já nos pertence. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.